pessoal, então vamos lá, né? A primeira pergunta, por que a respiração celular depende da respiração pulmonar? Então, a respiração celular, ela é lá dentro do organismo, já dentro da célula, e ela precisa do oxigênio que vem da respiração pulmonar, né? Então, a respiração celular depende do gás oxigênio que é fornecido pela respiração pulmonar, né? Que ela vem de fora do ambiente para chegar até o sangue. Esse oxigênio vai chegar no sangue e vai ir para a célula. Então, aí, por isso que precisa primeiro que tenha respiração pulmonar, tá? Na segunda questão, ele está pedindo para ordenar a sequência, né, da passagem de ar pelo sistema respiratório. Então, ele está te dando aí laringe, cavidades nasais, faringe, esôfago, brônquios, né? Alvéolos, traqueia, bronquíolos. E está perguntando qual dessas estruturas é comum no sistema respiratório e sistema digestório. Então, a passagem do ar, ele entra na cavidade nasal, né? Depois vai para a faringe, a laringe, depois a traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos. E a estrutura que é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório é a faringe, tá? A terceira pergunta está falando sobre o espirro. O espirro é uma defesa do organismo, justifique sua resposta. Então, por que o espirro? O que você está acontecendo? Quando você espirra, você está eliminando partículas que podem conter micro-organismos. Então, a resposta sim, porque ele ajuda a eliminar partículas que poderiam conter micro-organismos, tá? Número 4. A produção da voz, a fonação, ocorre por causa de vibração das pregas vocais. Em que parte do sistema respiratório elas estão localizadas? Então, as pregas vocais estão localizadas na laringe, tá? Número 5. Com a presença dos alvéolos no pulmão, como a presença dos alvéolos no pulmão aumenta a eficiência da respiração? Gente, os alvéolos eles são formados por células envolvidas por capilares, né? E ali é onde ocorre a troca de gases. Quer dizer, o gás carbônico do sangue é trocado pelo oxigênio que está no ar inalado, né? Então, como em cada pulmão há 350 milhões de alvéolos, aí a área de contato entre o oxigênio é bem maior, né? E quanto maior essa área, a área total do pulmão, mais oxigênio será absorvido pelo organismo, tá? Então, a resposta está aí. Número 6. O que ocorre com o oxigênio e o gás carbônico do sangue quando o gás carbônico passa para os alvéolos? E como chama esse processo? Bom, o gás oxigênio, ele sai dos alvéolos e entra no sangue. E o gás carbônico, ele sai do sangue e entra nos alvéolos. Então, há uma troca, sai gás carbônico e entra oxigênio, né? E esse processo é chamado de hematose, tá? A número 7, explique o que ocorre com o oxigênio e o gás carbônico quando o sangue chega aos tecidos do corpo. Então, nos tecidos, a hemoglobina, que é o quê? O que é hemoglobina? Tá no sangue, né? Ela que leva o oxigênio. Então, ela perde esse oxigênio que ela está levando, que sai do sangue e entra nas células. E como as células produzem gás carbônico, esse gás sai da célula e passa para o sangue. Aqui embaixo, ó. Entendido? Ok. Então, vamos lá. Número 8. Indique a sequência correta das afirmativas a seguir a partir do fenômeno da inspiração. Então, inspiração. Quando eu inspiro, que eu pego o ar, né? O que tem que acontecer primeiro para que o ar entre no pulmão? Primeiro, o diafragma tem que abaixar e o ar para o ar entrar nos pulmões. O diafragma, o que é? Um músculo, né, que separa o tórax do abdômen. Então, quando ele abaixa, o ar consegue entrar no meu organismo e ir para o pulmão, tá? Depois, o que vai acontecer? O sangue com pouco oxigênio é transformado em sangue rico em oxigênio. Que é isso? Vai haver o quê? Vai entrar oxigênio no sangue, né? Depois, as hemácias vão transportar oxigênio para os tecidos, né? E aí o oxigênio é usado na produção de energia nas células. Essa aí é a sequência correta, tá?
No número 9, está pedindo lá, indique as afirmativas corretas. Primeiro, as contrações do diafragma não interferem na entrada de ar nos pulmões. Interfere, a gente acabou de falar, né? Letra B, durante a inspiração, o diafragma se contrai. Sim, ele tem que contrair para se abaixar, né? Ele contrai, ele vai abaixar e vai deixar o ar entrar no pulmão. Depois, letra C, durante a expiração, quando você solta o ar, o volume torácico aumenta e faz sair ar dos pulmões. Não, quando você vai jogar o ar fora, o volume do tórax ele vai diminuir, porque você está jogando o ar fora, né? Então não vai aumentar não, tá? Letra D, quando o diafragma relaxa, o volume da caixa torácica diminui, fazendo o ar sair dos pulmões. Sim, é isso aqui que acontece, essa tá certa, né? Depois, a letra E. O monóxido de carbono, que é o gás carbônico, o CO2, né, combina-se com a hemoglobina, prejudicando o transporte de oxigênio pelo sangue. O monóxido de carbono, realmente, ele combina com a hemoglobina. E quando ele está na hemoglobina, o oxigênio não vai poder estar junto, né? Ou é um ou outro, né? Então, o transporte de oxigênio ele acaba sendo um pouco prejudicado. Por quê? Porque ele tem que carregar, a hemoglobina tem que carregar também o gás carbônico, tá? E a letra F, que fala que quando nós prendemos voluntariamente a respiração por um tempo muito longo, uma mensagem do sistema nervoso acaba nos fazendo respirar de novo. A gente não consegue ficar muito tempo sem respirar, né? Por causa dessa mensagem que vai chegar até no sistema nervoso e vai fazer a gente respirar de novo, tá bom? Então, pessoal, número 10 aí, ó. Observe a figura a seguir e identifique as estruturas do sistema respiratório indicadas pelo número. Então, tem aqui, ó, número 1. O que é número 1? É a laringe, tá? O número 2 é a traqueia. Vocês vão ver que ele tem anéis, né, de cartilagem aqui, isso é a traqueia, tá? Depois, o número 3, aqui, ó, é o brônquio, tá? Depois, nós temos o número 4, os bronquíolos. O número 5 é os pulmões, tem um de cá e um de cá, tá? O número 6 é o diafragma, gente, aquele músculo que separa o abdômen do... Separa o abdômen do tórax, tá? E tem depois o alvéolo, que é essa partezinha aqui, no finalzinho dos bronquíolos, né? Os alvéolos que são... parecendo um cacho de uva, assim, né? E aí tá perguntando onde ocorre hematose, aqui na letra A aí, né, as questões. Onde ocorre hematose? Ocorre nos alvéolos, no pulmão, tá? Depois, qual que é a estrutura que faz o ar entrar nos pulmões e sair deles? Nós acabamos de falar disso agora mesmo, é o diafragma, que é esse músculo aqui, né, que separa o tórax do abdômen, e os músculos intercostais, o que é isso? Entre as costelas, entre as costas ali, né? Qual que é a estrutura responsável pela produção da voz? É a laringe, né? Através das pregas vocais, tá bom? Aí, no Pense Mais Um Pouco, né? Número 1, epiderme formado por várias camadas de células, camadas epiteliais. Já os alvéolos são formados por uma única camada muito fina. Explique como esse fato está relacionado com a função dos alvéolos. Gente, a função dos alvéolos é promover a troca gasosa, é ali que acontece troca gasosa. Então, tem que ser uma camada só de células, por quê? Para ficar bem fininha, para facilitar essa transferência de gases, né? Enquanto que a pele é responsável para proteger nosso corpo, não deixar entrar água, micro-organismo, né? Então, o que acontece? A pele tem que ter mais camadas para proteger melhor, tá? É isso aí, então. Nos alvéolos ocorrem as trocas de gases, uma única camada de célula muito fina facilita essa troca, tá bom? Depois, no número 2, a figura ao lado mostra a superfície interna da traqueia. Então, pergunto, o que são os fios de cor verde que você vê?
Qual que é a função deles? Então, gente, esses fios aí, nessa cor verde, eles são cílios, né? Eles ajudam a eliminar a impureza das vias respiratórias que entram com o ar, tá bom? Gente, a número 3, por que é mais adequado para a saúde respirar pelo nariz e pela boca? Nós falamos, gente, que no nariz existe o muco e os cílios, né? Que ajudam o quê? A eliminar as impurezas que tentam entrar no nosso organismo. Então, no nariz, há cílios e muco que funcionam como filtro de ar, retendo e eliminando partículas que poderiam, de poeira e micro-organismo, né? Como essas estruturas não existem na boca, o ar não é filtrado, por isso é melhor respirar pelo nariz, tá bom? No número 4, por que a atividade do sistema respiratório não pode parar mais do que alguns minutos? Porque senão as células vão ficar sem oxigênio e se elas ficarem sem oxigênio, elas morrem, né? É isso que a gente tem que responder aí, tá? No número 5, gente, tá lá, observe os gráficos a seguir e depois compare as porcentagens dos gases representados por números encontrado na inspiração e na expiração. O valor da água não foi representado. Então aqui eu tenho o primeiro gráfico, gases encontrados no ar inspirado. No segundo, gases encontrados no ar expirado, né? Então, letra A, dos gases apresentados, qual não é utilizado pelo organismo na respiração? Explique. Se vocês olharem bem direitinho aqui, gente, o gás nitrogênio, que está aqui no primeiro, ó, 78%, tá vendo? Ele não mudou nem na inspiração nem na expiração. Então, ele mostra que a concentração do gás não varia entre o ar inspirado e expirado. Então, ele não foi utilizado, né? Na letra B, ele pergunta, que gás do ar é consumido na respiração? Explique. Então, se vocês virem que aqui o gás 2, por exemplo, passou de 20,8 para 15,3, ele foi consumido na respiração. Então, o gás número 2, que é o oxigênio, já que sua porcentagem ela é menor no ar expirado do que no ar inspirado. Tá certo? E a letra C, ó, na outra página aí, que gás é produzido na respiração? Explique. Então, vocês vão ver que o gás carbônico de número 3 aí, a sua porcentagem é maior no ar expirado do que no ar inspirado. Então, esse gás é o que é produzido na respiração, tá? Aí, no número 6, na página 15, então tem lá, em repouso, uma pessoa realiza em média de 10 a 15 movimentos respiratórios por minuto. Mas depois de uma atividade física intensa, uma corrida, por exemplo, esse ritmo pode aumentar para cerca de 60 vezes por minuto. Que vantagem esse aumento traz para o organismo? Então, o que vai acontecer? Eu, num ritmo mais rápido, vai levar mais oxigênio para o músculo, além de eliminar mais gás carbônico produzido pela atividade física, né? Então, é por isso que vai aumentar esse tanto, tá bom? Na número 7, por que as pessoas com doença respiratória, como efizema, costumam se cansar mais facilmente durante a atividade física intensa? Gente, quando eu tenho uma doença respiratória, e principalmente nesse enfisema aí, ó, dá uma destruição dos alvéolos, né? Então, ele diminui a entrada de oxigênio no organismo. Por isso que não é possível manter um nível elevado de atividade física. Por isso que a pessoa cansa com facilidade. A número 8, explique por que a proibição de fumar em certos recintos fechados e a proibição de propaganda de cigarro em rádio, televisão, jornal e revista são boas medidas. Então, as pessoas que não fumam, mas estão em recinto fechado com fumantes, ela acaba tendo a saúde afetada porque respiram também essas substâncias tóxicas do cigarro, né? Então, é importante mostrar que a propaganda de cigarro ela seja proibida, porque a propaganda serve de estímulo para o jovem começar a fumar, né? E que não deve ocorrer. O cigarro é prejudicial à saúde, tá bom?